Deus diz: Eu sou o Senhor que te sara. Esta promessa durará para sempre. A palavra de Deus é o que Deus é: eterna, imutável, viva. Quantas pessoas Deus quer curar? E eu tirarei do meio de ti as enfermidades, diz o Senhor. O número dos teus dias cumprirei. Êxodo, capítulo 23, versículos 25 e 26. Doença nenhuma vai tirar a vida de quem quer que seja, porque Deus prometeu curar a todos os doentes e Deus não pode mentir. Ele não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa de ter feito a promessa. Ele prometeu: eu tirarei do meio de vós todas as enfermidades, o número dos teus dias cumprirei. Porque eu sou o Senhor que te sara, diz o Senhor. Êxodo 15, versículo 26. O propósito desta mensagem que estou trazendo neste vídeo, através da plataforma YouTube, é inteirar você do que a Bíblia ensina. É fazer você ficar ciente, entender o que a palavra de Deus ensina. Não o homem, não o teólogo, não um profeta. A nomenclatura não importa, o cargo, a função. Porque quem vai falar ao seu coração é Deus através da Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, através do Espírito Santo. Então, o propósito dessa mensagem é fazer você ver que a Bíblia ensina. A Bíblia ensina que se você está doente, Deus quer te curar. Então, quando as pessoas estão plenamente convencidas de que Deus quer curá-las e de que não é a vontade dele que estejam doentes, quase sempre elas são curadas quando recebem oração. Não importa a distância que esteja da pessoa que ora para o que recebe a oração, pois no mundo espiritual não existe distância. Eu posso estar aqui orando por uma pessoa lá no Japão, lá do outro lado do mundo, na China, e ela é tocada pelo Espírito de Deus lá do outro lado do mundo, e a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. Então, quando as pessoas estão plenamente convencidas de que Deus quer curá-las de toda e qualquer enfermidade e de que não é a vontade dele, não é a vontade de Deus que as pessoas estejam doentes, sempre são curadas ao receber a oração da fé, ou mesmo antes. O conhecimento disto, saber disto, é a base sobre a qual a fé perfeita pode agir. Antes de ficar plenamente convencido de que Deus quer que você tenha boa saúde, haverá sempre aquela dúvida em sua mente se você será curado ou não. Enquanto houver dúvida em sua mente, não poderá existir fé perfeita. E a menos que você exerça fé perfeita, sem dúvida alguma, sem vacilar, sem duvidar, você não poderá ser curado, jamais será curado. Está escrito, Hebreus capítulo 11, versículo 6, ora, sem fé é impossível agradar a Deus. É impossível agradar a Deus sem fé, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Então, a única exigência de Deus para você receber a cura da sua enfermidade, seja ela a enfermidade que for, é que você creia.
Creia em Deus, creia na palavra, sem dúvida alguma, porque o que falou é fiel para cumprir a sua palavra. Deus, o nosso Deus, ele não é homem para que minta. Deus é honesto ou não? Ele é honesto ou não é? Para uma mulher perplexa, admirada, estupefata acerca da fé, ao ouvir a pregação, que me disse: parece-me impossível ter fé para eu ser curada. Eu respondi para ela: a senhora tem certeza que Deus quer cumprir as promessas dele em relação à senhora? Ela respondeu que sim. Então eu disse a ela: isso é fé. Então acrescentei: não é simples? Basta crer, porque o que prometeu é fiel e ela foi curada para a glória de Deus. Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Porventura diria ele e não o faria? Ou falaria e não o cumpriria? Não confirmaria? Isso está escrito no livro de Números, capítulo 23, versículo 19. Nenhuma só das boas palavras caiu por terra, de todas as palavras que o Senhor falou. Primeiro livro dos Reis, capítulo 8, versículo 56. Para sempre, ó Senhor, a tua palavra permanece no céu. Salmo 119. Versículo 89. Eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. Jeremias capítulo 1, versículo 12. O verbo velar significa zelar, significa cuidar, proteger. Em seu infinito poder, Deus está atento à sua palavra, com zelo vigilante para cumpri-la. Creia nisso, creia na palavra de Deus, creia naquele que não pode mentir. Imagina agora uma congregação com 3 milhões de fiéis, 3 milhões de pessoas saudáveis, curadas, todas sadias. Isto mesmo, mais de 3 milhões de pessoas. Onde? Na congregação de Israel, que deixou o Egito após 430 anos de escravidão. Deus anunciou àquele povo como aquele que cura o seu povo, dizendo estas palavras: eu sou o Senhor que te sara. Êxodo capítulo 15, versículo 26. Ele disse isso a mais de 3 milhões de pessoas. Por que 3 milhões de pessoas? Isso está em Êxodo 12, 37. 3 milhões de pessoas ou mais, muito mais, é o seguinte: a Bíblia Sagrada diz em Êxodo 12, 37 que saíram do Egito, libertados por Moisés pela mão forte e braço estendido de Deus, saíram do Egito 600 mil homens de pé, 600 mil soldados, homens capazes, homens habilidosos, homens capazes de manusear uma espada, uma lança, um escudo numa guerra. 600 mil. Vamos dizer que cada família tenha 5 pessoas, mas os hebreus tinham muito mais. As famílias eram numerosas. Jacó, por exemplo, tinha 12 filhos. Foi dele que gerou todo o povo de Israel que estava no Egito. Ele teve 12 filhos, homens, fora as filhas mulheres. Então, era uma família numerosa, a família muito grande. Mas vamos pôr assim que seja uma família pequena, 5 pessoas. Uma família de 5 pessoas. 600 mil pessoas, 600 mil homens. Mais suas famílias, 600 mil vezes 5, dá 3 milhões. Cada uma daquelas mais de 3 milhões de pessoas da congregação de Israel, cada uma delas, cada uma creu na palavra de Deus, que as palavras de Deus são verdadeiras. Resultado, cada uma delas, quando precisava, era completamente curada. Todos eles foram libertos da escravidão do Egito. No Salmo 105,
versículo 37, está escrito que Deus fez sair o seu povo do Egito. E entre as suas tribos não houve um só enfermo. Dá para imaginar uma congregação com mais de 3 milhões de pessoas fortes, saudáveis, sadias. Ninguém fraco, ninguém debilitado, ninguém aleijado, ninguém doente, ninguém tomando remédio controlado, ninguém num leito, numa maca, inválido, numa cadeira de rodas. Se isso foi verdadeiro em Israel sob a lei, é muito mais verdadeiro para você, para mim, para nós, que fomos redimidos pelo sangue do Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, e está vivendo sobre a graça. Isso foi verdadeiro em Israel sob a lei. Imagina agora, na nova aliança, na graça e na misericórdia e na verdade. Transforme isso numa verdade sólida, que você conhece tanto como 2 mais 2 são 4. A cura é para você. Todos podem ser curados. É a vontade de Deus que cada pessoa seja forte, saudável e tenha boa saúde, se cumprir as condições dele, que é crer em sua palavra. Se houver um justificado, um único, talvez em seu caso, então somos obrigados a admitir que haja um em todos os casos, porque Deus não faz acepção de pessoas. Isso está escrito em Atos, capítulo 10, versículo 34. Se Deus quer curar alguém, então Ele quer curar você. Concorda? No mundo de hoje, as doenças e as enfermidades estão ceifando vidas humanas espantosamente. A pandemia que tivemos aí, agora vem a ameaça de doenças que estavam radicadas, desaparecidas, foram erradicadas de uma vez da história, estão voltando. Imagina que elas vão voltar para afligir o ser humano. Ameaça de dengue, chikungunya, AIDS, toda sorte de doença e pestilência, vírus espalhado na atmosfera. A despeito da ciência médica, está demonstrando suas realizações, seus avanços. Infelizmente, as doenças continuam devastando vidas humanas em todo o mundo. O trágico disso é que essas moléstias, essas doenças, afetam os corpos de incontáveis milhares de cristãos em todo o mundo, enquanto os pregadores, professores influenciados por tradições teológicas, tradições religiosas, muitas vezes o máximo que esses pastores, homens que se dizem de Deus, que vão visitar os doentes, o máximo que eles podem fazer é oferecer simpatia, consolo, piedade ao doente. Eles afirmam ao doente que se ele está doente é porque deve ser a vontade de Deus que ele fique doente. Que essa doença vai cooperar para o bem do doente. Que Deus está ensinando alguma lição ao doente de humildade. Que essa doença talvez é a vontade de Deus. Talvez Deus esteja provando a sua fé. Deus está ensinando ao doente alguma lição de humildade. Talvez seja castigo de Deus, dizem, por causa dos seus pecados, ou que por intermédio desta doença a pessoa irá se aproximar mais daquele que opera a sua vontade em nossa vida por meio da doença, dizem os tradicionais religiosos, os sem fé, que se dizem cristãos, mas são incrédulos, embora se intitulem crentes. Porque a Bíblia diz diferente disso. Os cristãos não precisam ficar doentes nunca. Assim como não precisam viver em pecado, vou explicar melhor para você. Todos creem que Jesus Cristo, ao morrer na cruz, derramou o seu sangue para lavar os pecados de todos. Todo crente crê
que foi perdoado em Cristo, foi lavado no sangue de Jesus, naquele sacrifício vicário, substituto. Era nós, era para nós aquele sofrimento, aquela angústia, aquela dor, aquela morte. Mas ele, Jesus Cristo, tomou o nosso lugar, sofreu o nosso castigo para nos trazer a paz. Como está escrito em Isaías capítulo 53, versículos 4 e 5. Isaías diz, o profeta, verdadeiramente, então é verdade, verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças, nossas enfermidades, moléstias, e nós o reputávamos, nós achávamos, pensávamos que ele estava sendo castigado, ele era um ferido de Deus, um oprimido, nós o reputávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa dos nossos pecados, nossas iniquidades. Foi por isso que ele sofreu, que ele se entregou naquela cruz, ofereceu-se como Cordeiro de Deus. Não está escrito na palavra de Deus que ele pagou a nossa dívida ao diabo, como costumam dizer. Nós devemos é para Deus, nós pecamos contra Deus. Deus enviou o seu Filho único, unigênito, para que todo aquele que nele crê, sem acepção de pessoas, não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, ele nos lavou no seu sangue, ele nos purificou dos nossos pecados. Glórias a Deus por isso, aleluia! Mas o mesmo Cristo que morreu na cruz, levando sobre ele os nossos pecados, nos perdoando, acompanha comigo aí Isaías 53, versículos 4 e 5. Verdadeiramente ele levou sobre si, tomou sobre si todas as nossas enfermidades, todas as nossas doenças e moléstias e enfermidades. Depois diz, no versículo 5, que ele foi ferido por causa das nossas transgressões, por causa dos nossos pecados, das nossas iniquidades. Então, o mesmo sacrifício, ele perdoou os nossos pecados, nos lavando no seu sangue, quando levou sobre si lá na cruz. Por isso, os cristãos não precisam ficar doentes, como não precisam viver em pecado. Sempre é da vontade de Deus curar o doente, curar o enfermo, quando as condições inerentes são cumpridas. E que condições são essas? Crer na palavra dele, crer que ele não pode mentir, crer que Deus é fiel, ele não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Se ele disse, então ele vai cumprir a sua palavra. Então está escrito que nós temos que crer. Se nós entrarmos com a nossa fé, ele entra com a sua fidelidade e cumprimento da sua promessa, e assim a oração da fé traz o resultado esperado, e é a oração da fé que salvará o doente, diz Tiago capítulo 5, e o Senhor o levantará. Eu costumo dizer que a oração da fé é a oração da alta médica, porque se o homem vai fazer a oração de fé, o presbítero, como diz Tiago, chamem os presbíteros da igreja e estes façam a oração ungindo com óleo. A oração da fé feita pelo presbítero ungindo com óleo, impondo as mãos, salvará o doente. E o Senhor o levantará. E se tiver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Por isso eu digo que a oração da fé é a oração da alta. Se o doente estiver internado no hospital, a oração da fé pelo presbítero que vai lá ungí-lo com óleo, impondo as mãos, vai curá-lo. E logo o médico passará e verá que ele está saudável, dará alta, ele irá para casa e nunca mais voltará a ficar enfermo, porque esta é a promessa. Assim diz a palavra de Deus em Mateus 8, 16 e 17, que para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta, trouxeram a ele muitos fracos, doentes de todo tipo de moléstia e endemoniados,
e ele curou a todos e expulsou os demônios. Nós cremos que Jesus levou sobre ele, como disse Isaías, 700 anos antes de Cristo, que assim seria, que Cristo faria esta obra na cruz. Então nós fazemos a pergunta: por que a doença é um adversário, um inimigo tão persistente? É persistente até a oração da fé, porque após a oração da fé, o doente é levantado pelo Senhor. O Senhor salvará o doente e, se ele tiver cometido pecados, seriam perdoados. Então ele está de alta, esteja na UTI, esteja no quarto, esteja onde estiver o doente, em casa, onde ele estiver. Por que a doença está conseguindo ceifar tantos enfermos? Por que no Antigo Testamento, na Antiga Aliança, mais de 3 milhões de pessoas tinham perfeita saúde? Porque eles creram. Deus disse a eles: eu sou o Senhor que te sara. Isso foi dito para eles e eles creram. A única razão por que a doença faz tamanho estrago entre os cristãos hoje em dia é que muitos deles não creem. Eles acreditam, mas não creem. Por alguma razão, eles sabem que Deus disse: eu sou o Senhor que te sara. Mas por alguma razão, algum motivo, eles não creem. Eles acreditam. Acreditar é diferente de crer. Eles acreditam que Deus disse: eu sou o Senhor que te sara. Mas por alguma razão, eles não creem que Deus disse o que ele quis dizer. Por isso mudaram o seu eu sou para eu era. Aí falta fé. Deus não muda. Quem muda é o homem. Quem deixa de crer é o homem. Uma das características de Deus é ser imutável. Se ele falou, ele cumpre. E ele falou. A pessoa que vai receber a oração tem que crer, tenha fé. Deus disse, assim será. Se sob a antiga aliança da lei, mais de 3 milhões de pessoas da congregação de Israel, povo de Deus, eram de uma só vez curados, gozavam de perfeita saúde, muito mais o povo de Deus hoje, porque está vivendo sob a nova aliança, aliança da misericórdia, aliança da graça, aliança da verdade, estabelecida sobre promessas superiores, com um sacerdócio superior, por meio de um ministério mais excelente. Hebreus capítulo 8, versículo 6. Então a oração da fé salvará o doente não precisa ficar doente, o doente não precisa morrer com a doença, o doente só precisa crer. Ao receber a oração da fé, sendo ungido com óleo, as mãos impostas sobre a sua cabeça, em o nome de Jesus Cristo, então ele será curado para a glória de Deus. Amém? Está escrito: estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Eu agradeço por você ter ouvido até aqui, assistido até aqui este vídeo. Fique firme nesta fé, nesta palavra. Creia, porque fiel é o que prometeu. O que prometeu é fiel. Receba a sua bênção. Tome posse da sua bênção. Jesus morreu por mim, morreu por você, morreu por todos nós. Cumpre a nós crer. Como ele disse para Jairo, o pai da menina Talita, não é? O pai da menina foi chamar Jesus, convidá-lo para ir à casa dele, pois a menina estava muito enferma. Mas depois chegaram os amigos de Jairo, dizendo que a menina já estava morta. Não era para ele importunar mais o mestre. Mas quando ele olhou para o mestre olhou nos olhos dele e disse: não temas, crê somente, e ela ficará curada. Assim aconteceu, nós conhecemos a palavra. Então Deus abençoe você. Não se esqueça, se inscreva neste canal, dê o seu like, dê o seu joinha, compartilhe este vídeo com quem você sabe que precisa ouvir essa mensagem de fé para crer e receber a oração da fé e ser curado. Deixe nos comentários o seu nome,
a cidade, o estado de onde você está vendo este vídeo. Envie o seu pedido de oração. Eu te prometo entrar diante de Deus e fazer por você a oração da fé. E Deus vai tocar em você. Você crê? Então, faça isso. Compartilhe esse vídeo com mais pessoas. Dê o seu like. Se inscreva no canal. Assim o YouTube vai entender que muitos gostaram dessa mensagem e deixará ela ser divulgada em todo o canal, em todas as partes, para todas as pessoas, e muitos serão alcançados por esta mensagem de fé e ficarão curados, blindados contra todo tipo de ameaça, de doença que apareça, seja vírus, seja bactéria, seja doença que já foi erradicada, mas tem aí profecias dizendo que essas doenças vão voltar nesse fim dos tempos. Então, faça isso por alguém, compartilhe com alguém, com seu irmão na fé, com o seu parente, com aquele amigo seu, com quem você sabe que precisa ouvir essas verdades para tomarem posse da bênção, serem curados e Deus ser glorificado. Esta é a obra de Deus, está escrito na palavra. Jesus disse: quem crê em mim fará as obras que eu faço. Depois João escreveu numa das suas epístolas: para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. Quem crê em Jesus faz o que Jesus fez, então confie, creia na palavra, dê a ordem, mande esse mal embora e creia que a obra foi feita e Deus será glorificado. Muito obrigado por ter ficado até aqui neste vídeo. Não se esqueça, insisto, espalhe essa mensagem para tantos quantos você sabe que precisa ouvir. Compartilhe, divulgue esse vídeo, dê o seu like, se inscreva, eu te aguardo. Estarei postando todos os dias vídeos novos sobre este mesmo tema para trazer fé ao seu coração. Deus abençoe você.